Eu assisti ao primeiro episódio da segunda temporada da série Pacificador, a nova série da DC, que teve sua primeira temporada e que agora, obviamente, teve sua segunda temporada. E nesse vídeo eu vou trazer a minha opinião sobre esse episódio e, ao mesmo tempo, vou falar sobre alguns acontecimentos desse primeiro episódio, que já é um episódio que promete pra caramba e que aconteceu coisas interessantes pra caramba. Então, por favor, assistam esse vídeo até o final, porque esse vídeo vai estar interessante pra caramba. Aqui, a gente vê um pouco dos vislumbres ali, flashbacks, dos acontecimentos da primeira temporada da série, onde a gente vê a questão da origem do próprio Pacificador, Chris, vê todos os acontecimentos, a missão da primeira temporada, recapitulações aqui e também uma cena muito interessante que mostra que o James Gunn fez uma grande mudança da primeira temporada até a segunda. Porque, resumindo, como todo mundo sabe, na primeira temporada, Pacificador se passava no universo onde o Henry Cavill era o Superman, a Gal Gadot era a Mulher Maravilha e o próprio... E tinha aquele universo diferente onde cada personagem era um herói, mas agora foi mudado e outro ator é o Superman, outra atriz vai ser a Mulher Maravilha, outro ator vai ser o Aquaman. Então tem aquela cena final da primeira temporada onde o Pacificador vê o Aquaman, vê o Flash, vê o Superman e vê o resto da Liga da Justiça. Aqui foi mudado, aqui foi trocado para a Sociedade da Justiça. É a mesma cena, só que no lugar do Superman do Henry Cavill é outro Superman, que não aparece aqui também, mas a gente sabe que é o Superman recente do novo filme que foi lançado recentemente, e a gente vê ali, no lugar da Mulher Maravilha, a gente vê a Mulher Gavião, nós vemos ali o próprio Lanterna Verde no lugar Aquaman, e a gente vê no lugar do Flash, aquele personagem que é o Senhor Incrível ali em cena. Então eles acabam fazendo toda essa troca ali, mudando o contexto da cena e mudando os personagens ali na cena específica. E também até a piada. E aqui nesse primeiro episódio a gente já vê algo muito, mas muito interessante. A gente acaba percebendo que essa nova temporada vai lidar muito com o multiverso e consequências das temporadas anteriores. Onde a gente vê ali o próprio personagem Chris, que é o Pacificador, entrando em uma rede ali dimensional que ele mesmo é dono, né? Onde ele vai ali naquela localidade que tem portais ali para outras dimensões, outros mundos, e ele acaba vendo um ser alienígena meio estranho que ele chama de predador da Deep Web, e dessa cena que é bem interessante, bem engraçada, mas que ali ele acaba entrando em um portal que leva ele até uma localidade onde ele vê o seu pai, que morreu. Mas o pai dele que ele vê é o pai do Pacificador de outra realidade, o que faz ele ficar completamente assustado, porque assim que ele vê o pai dele de outra dimensão, o pai dele vira pra ele e fala: "Ué, você viu um fantasma?" E ele corre, sai dali correndo e volta até a localidade que é dos portais de dimensões, onde ele acaba, né, vendo cada dimensão, e ele acaba com isso voltando pro seu universo principal. Dali a gente vê a abertura de Pacificador, que é uma abertura que mais uma vez é muito engraçada, mas que agora tem outra música, uma música completamente diferente da abertura da primeira temporada, mas que o estilo de abertura é bizarro, é maluco, é engraçado e aleatório da mesma maneira que foi a abertura da primeira temporada. Que eu dei um sorriso leve e bobo ao assistir. Aqui nós vemos o próprio personagem Pacificador conversando com a Adebayo, que é uma personagem que acaba dando, né, uma carona pra ele no carro dela. Eles acabam ali conversando sobre algumas coisas envolvendo os acontecimentos anteriores, conversando sobre o Rick Flag, entre outras coisas ali. Até que o personagem Pacificador pergunta pra Adebayo sobre a esposa da Adebayo, né, como que tá a situação. A Adebayo fala que desde os acontecimentos anteriores, né, ela não fala mais com a ex-mulher dela, e ele também acaba perguntando sobre a própria Mila, que é aquela loira agente da CIA, do FBI, etc, que estava com eles ali no grupo dele. Ele acaba perguntando pra Adebayo se a Emila comentou algo sobre ele, e ela fala que a Emila não comentou nada sobre ele, não mencionou o nome dele em momento algum. Até que, naquele momento ali, eles estão se preparando, né, o Pacificador e a Adebayo estão se preparando para poder o Pacificador se apresentar para a sede da Sociedade da Justiça, que tá ali o próprio Lanterna Verde do Guy Gardner e a própria Mulher Gavião. Essa cena tem dois tópicos muito engraçados, né? O primeiro tópico é que assim que o Pacificador entra nessa sede para poder conversar com a Sociedade da Justiça, uma personagem vestida de coelha acaba saindo dali, né? Essa personagem pode acabar passando despercebida por muitas pessoas, mas essa personagem é a Coelho Branco, uma personagem que apareceu nos quadrinhos da DC e que existe nos quadrinhos da DC e que é uma super-heroína. Essa personagem apareceu ali chorando, saindo da localidade onde o Pacificador estava prestes a entrar, mas essa personagem existe nos quadrinhos. Foi um easter egg que, ao mesmo tempo, é real, porque essa personagem tá ali
no universo dos quadrinhos e agora tá ali no universo dos filmes também, barra séries. E ali quando o Pacificador entra para poder conversar com a Sociedade da Justiça na intenção de entrar no grupo, o próprio Guy Gardner, né, o Lanterna Verde, a própria personagem que é a Mulher Gavião, acabam zoando ele, debochando da cara dele, né, falando mal dele, da aparência, zoando o fato dele ser considerado um ridículo para muitas pessoas ali, e ao mesmo tempo o comandante dali que está no meio, conversando ali, sendo meio que o organizador daquela situação, que se chama Maxwell Lord, também está zoando bastante o Pacificador. Mas eles têm ali um interruptor ali, uma parada que eles ligam e desligam para poder o que eles estão falando ali o Pacificador não ouvir, e para quando eles ligarem o Pacificador conseguir ouvir o que eles estão falando. É como se fosse uma parada de quando você clica no silenciador de uma ligação para a pessoa, né, não ouvir, né, no modo silencioso, e quando você tira do modo silencioso a pessoa te ouve. Mas a parada estava com um erro ali, estava meio quebrada e o Pacificador conseguiu ouvir tudo. Até o que o Maxwell Lord e a própria Mulher Gavião não queriam que ele escutasse, ele acabou escutando. Até as zoeiras, né, os deboches e também ofensas ele acabou escutando. Antes eu pensei que o Pacificador estava ouvindo por conta do seu próprio capacete biônico, mas não era exatamente por conta disso. Meu pensamento foi um pouco além, mas o motivo do Pacificador conseguiu ouvir tudo que eles estavam falando era por um erro técnico do próprio painel ali que eles estavam usando para poder efetuar e dar continuidade à própria conversa. Depois do Pacificador ouvir vários xingamentos, ofensas e ver que eles não estavam levando o recrutamento dele a sério, o Pacificador decide sair dali e desiste de participar do grupo que ele tanto queria, que era o da Sociedade da Justiça, isso porque o Pacificador queria muito se tornar um super-herói. E ele volta para o carro da Adebayo e depois disso nós temos uma cena da Emila conversando com um psicólogo, que é um cara que trabalha com pessoas que já trabalharam para a CIA, FBI, etc, ali para organizações criminais e organizações policiais. Até que, de acordo com as situações envolvendo o histórico de vida da própria Emila, o psicólogo não quer que ela participe e não permite que ela acabe participando de organizações policiais como a da CIA, FBI e etc, fazendo ela ficar completamente chateada, bolada por conta de achar que ela lutou tanto pelaquela localidade e agora ela não pode efetuar o que ela mais foi treinada para poder fazer, que é ser uma agente. Ela se sentiu completamente destruída, abandonada e ficou bolada com a situação e acabou dando vários socos em painéis ali do carro que ela estava andando, fazendo assim ela voltar para casa e lá, em outra cena, acabar encontrando o Pacificador, que tem uma leve conversa com ela, relembra os velhos momentos e ali pega um pano com gelo para poder limpar a mão dela. Mas depois ali, papo vai, papo vem, eles estão conversando, a conversa não fica muito legal, eles acabam tendo uma discussão e o Pacificador volta para casa. Bem depois disso nós temos uma cena onde o Pacificador está bem, mas bem triste, até que ele decide literalmente, e eu não estou zoando, chamar várias pessoas para poder ter uma suruba na casa dele. Sim, e é a cena que tem muitas pessoas nuas, muitas pessoas piladas ali, velho. Eu não posso nem mostrar essa imagem aqui, né, num corte, numa cena, senão o YouTube derruba meu vídeo ou meu canal, e adeus Lee Edson Vlogs. Mas é isso que acontece, tem literalmente uma suruba onde o próprio Pacificador tá envolvido. Enquanto isso nós vemos uma cena envolvendo o Rick Flag e uma agente ali, que está juntamente com o Rick Flag, organizando uma situação envolvendo alguns acontecimentos sobre o próprio Pacificador. Isso porque o Rick Flag está de olho no Pacificador. Por que ele está de olho no Pacificador? Nós sabemos que foi porque o Pacificador matou o filho do Rick Flag, né? Que, né, infelizmente morreu nos acontecimentos do filme Esquadrão Suicida. Não aquele primeiro ruim pra cacete, mas o outro Esquadrão Suicida dirigido pelo James Gunn. Então, por conta disso, o Rick Flag está atrás do Pacificador, está querendo se vingar de tudo o que aconteceu, mas já que ele precisa de permissão da justiça para poder fazer isso, o Rick Flag está esperando só o próprio Pacificador fazer alguma merda para poder ter motivo para punir o Pacificador. E por esse motivo, ele manda o próprio personagem John Economos ir atrás dele. E tem uma cena muito engraçada onde o personagem vigilante acaba ligando pro John Economos e eles acabam conversando sobre corujas. O próprio vigilante vira pro John Economos e fala: pesquisa aí no Google perguntas sobre corujas e eu vou responder. E o John Economos pesquisa lá e o vigilante responde as perguntas de maneiras erradas. E depois o Rick Flag liga pro John Economos, pede pro John Economos ir até a própria casa do Pacificador, e o John Economos olha pela janela e vê que tá rolando literalmente, como eu disse anteriormente, uma suruba ali, e ao mesmo tempo ele vê que o Pacificador está olhando para um portal ali, que nós sabemos que é o portal dimensional que leva ele a outra realidade.
Mas o próprio John Economos não fala sobre isso pro Rick Flag, não fala sobre o fato do pacificador estar olhando de uma maneira longa para um portal ali. Ele fala só a parte que tá rolando uma suruba ali, uma orgia, e é essa informação que o próprio Rick Flag acaba tendo. Depois nós vemos que o próprio pacificador entra nesse local que é de realidade dimensionais, esse portal, essa máquina que ele tem, e ele decide voltar até a localidade onde ele saiu correndo anteriormente, que é o universo onde o pai dele está vivo. E ele descobre ali que não só o pai dele está vivo, como o irmão do próprio pacificador está vivo. Lembrando que o irmão do pacificador no universo principal da DC foi morto pelo próprio pacificador quando ele era pequeno. É claro, não foi uma morte proposital. Era porque o pai do pacificador era um cara completamente abusivo que fazia os seus próprios filhos caírem na porrada para poder eles virarem homens. O que fez com que em um certo dia o pacificador, infelizmente, matasse o seu próprio irmão, acidentalmente. Né? E é por isso que o pacificador fica surpreso ao ver o seu irmão nessa nova realidade, porque ali o irmão dele está vivo e ainda está adulto. Eles acabam tendo um pequeno diálogo ali, o pacificador conversa com seu próprio pai, com seu próprio irmão, o pacificador fica um pouco perdido ali, sem entender nada, porque para ele aquilo dali é tudo novo, e em outra cena nós vemos a própria Emila tendo uma briga grandiosa com alguns caras desconhecidos em um bar, porque ela tenta, né, descontar todas essas frustrações em um cara aleatório que dá em cima dela. Que é um cara que não é a flor que se cheire, mas as pessoas tentam separar abrigo, o que faz com que esses caras acabem apanhando também, porque a Emila luta pra caramba. Em outro momento nós vemos ali, né, o próprio pacificador conversando com seu pai, conversando com seu irmão. O irmão dele fala pra ele sobre uma tal ex-esposa que o pacificador tem. O pacificador fica meio surpreso porque ele não sabe sobre o que acontece com a versão dele naquele universo, mas a conversa vai e depois o pacificador vira pro irmão dele e fala que ama ele. Né, mesmo estando um pouco confuso sobre aquela situação. Em outra cena nós vemos o próprio John Economos conversando com a Adebayo e contando tudo o que ele viu ali em relação a ver o pacificador olhando para um portal dimensional, e ele pergunta, né, o John Economos pergunta para a própria Adebayo se o pacificador já comentou para ela sobre isso, e ela fala que ele nunca comentou, mas nós sabemos que a única pessoa que sabe desses portais dimensionais é o próprio vigilante que já esteve presente naquela localidade. Tirando isso, ninguém mais sabe. O próprio John Economos fala que ele foi mandado para vigiar o pacificador, mas ele mesmo não quer ferrar a vida do pacificador, como o próprio Rick Flag faz, né? Ele só tá fazendo isso, o John Economos só tá indo atrás do pacificador para seguir ordens, né? Porque ele pensa que do mesmo jeito que a Adebayo e entre outros se meteram na vida do pacificador e defenderam ele e tiveram as vidas destruídas, se o John Economos fazer a mesma coisa, ele vai ter a vida destruída também, mas do mesmo jeito ele quer ajudar o seu próprio amigo, mesmo o pacificador tendo sido um cuzão com ele em vários momentos. Depois dessa cena nós vemos um momento em que o próprio pacificador está ainda no universo secundário, que é o universo paralelo do dele, e ele entra no seu quarto, até que ele fica vendo ali uns quadros e pôsteres que estão na parede, e ele acaba vendo a foto dele, né, da versão alternativa dele, com a esposa dele, que a esposa dele é uma versão alternativa da Emila. Mas naquele momento, alguém atrás dele aponta uma arma para a cabeça dele, e essa pessoa que aponta a arma para a cabeça dele é a versão alternativa dele mesmo. Versão essa que acaba correndo atrás dele, atacando ele, jogando uns dardos assim de metálicos que acabam rasgando as costas do próprio pacificador, né, do universo principal da DC, e fazendo o próprio pacificador que nós conhecemos correr dele e partir para sua localidade onde tem vários portais, né, dimensionais. E ali, em uma luta entre eles, o pacificador que nós conhecemos acaba matando o pacificador da outra realidade que ele acabou conhecendo, fazendo assim, naquele momento, o episódio acabar. Mas esse foi o vídeo e esse foi o resumo que eu pude trazer desse primeiro episódio, que eu gostei pra caramba. Eu tô muito ansioso para poder saber o que vai acontecer no segundo episódio. Pena que nós só vamos saber disso na próxima semana, na próxima quinta-feira, né, às 10 da noite, como foi o que aconteceu hoje, que agora não é mais 10 da noite, mas do mesmo jeito, né, eu tô aqui trazendo esse vídeo pra vocês sobre a série Pacificador. E cara, muitas coisas aconteceram nesse episódio, muitas referências, tem referências ao filme do Superman, se você parar pra analisar, tem referências diretas aos acontecimentos anteriores do filme, que foi lançado recentemente do Superman. A série continua maravilhosa, a história continua boa, continua engraçada, a trilha sonora desse filme, muito obrigado James Gunn, tu é bom. Não conheço as músicas que você colocou nessa trilha sonora, mas em breve já vou escutar, porque esse cara, ele tem um bom gosto. Você pode não conhecer algumas músicas, mas ele tem um bom gosto musical, ele consegue trazer isso para sua própria trilha sonora. Eu gostei muito, é claro que tem muita coisa para poder acontecer, aqui foi só o início, mas tudo que aconteceu somente nesse primeiro episódio já serviu para poder eu ficar, né,
me perguntando o que pode acontecer e já serviu para que eu gostasse bastante, porque eu gostei muito do que aconteceu aqui. Mas e vocês, gostaram do primeiro episódio? Já assistiram? Não assistiram? Deixe suas opiniões aqui nos comentários. Eu avisei que esse vídeo ia ter spoiler, tava meio óbvio, mas eu espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixem um like, se inscrevam no canal e também comentem suas opiniões sinceras sobre esse vídeo. Assistam os vídeos anteriores que vão estar passando aqui na tela, nesse canto e nesse canto aqui também. Valeu, gente. Até a próxima. Tchau. Fui.